pensamentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na mão do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Pai, por este dia, pelas bênçãos derramadas, pela semana que passou, meu Pai, por toda a tua proteção. Abençoa a nossa nação e o mundo dessa situação, dessa doença, meu Pai, do coronavírus. Proteja teus filhos, esteja com cada um, meu Pai. Abençoa a tua igreja Batista Redenção, assim como toda a tua igreja espalhada por toda a face da terra. É o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele apareça, não me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, não me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Como pode um pintor ser refém em sua própria obra? Ou quem sabe um escritor, prisioneiro em sua história. Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanta espera o tempo já te fez passar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez, vê a minha angústia e o meu olhar espera.
Uma vida é o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi sim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. A importância do estudo da Bíblia e a escola bíblica dominical. Nós estamos terminando o mês da escola bíblica dominical e não poderia ser diferente. Vamos refletir sobre o ensino da Bíblia. E como texto base, nós vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Quando a Bíblia diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, lida agora aos nossos corações. Permite, Senhor, que possamos ter amor pela tua palavra, Senhor. Que possamos ter prazer na tua lei. É isso que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A importância do estudo da Bíblia e a escola bíblica dominical. O estudo das Escrituras Sagradas é de grande importância para o cristão, para a família e para a sociedade de um modo geral. Durante todos os séculos, os ensinos divinos têm abençoado milhões de vidas. E eu me recordo de uma história de um amigo, era major do Exército Brasileiro. Estávamos cursando a Escola de Comando Estado-Maior, lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E esse amigo, ele não era evangélico, não era cristão, praticante, mas ele recebeu o Novo Testamento dos Gideões internacionais, aquele pequeno Novo Testamento, e ele passou a ler para as suas filhas. Todo dia à noite tinha duas meninas
em torno aí de 9, 10 anos, e ele fazia que elas lessem os evangelhos todo dia à noite. E um dia ele me encontrou, sabendo que eu sou evangélico, ele falou para mim: Cabral, gostei muito daquele catecismo que eu ganhei, eu estou lendo lá para as minhas filhas. Ele não entendia que era o Novo Testamento, né? Mas ele entendeu o valor da leitura da Bíblia para os filhos. Ah, como é importante ensinar as Escrituras para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade de um modo geral. O texto lido, ele fala da época que o povo de Israel estava no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Isso está no capítulo 5 de Deuteronômio. E no capítulo 6, Deus resumiu esses mandamentos num texto que é conhecido pelos judeus como o Shema, que é uma forma hebraica da primeira palavra desse texto lido, que é ouve. O próprio Senhor Jesus Cristo, 1500 anos depois de Moisés, ele confirmou que esse é o primeiro grande mandamento: amar o Senhor Deus. E o texto diz que o Senhor Deus é o único Deus, não há outro. Por isso, o cristão deve amar as Escrituras, porque as Escrituras são as palavras de Deus. E o versículo 7 e 8, lido aqui do texto, diz que nós devemos ensinar essas palavras, em primeiro lugar, amar. Em segundo lugar, devemos ensinar essas palavras aos nossos filhos. E também devemos ensinar onde quer que o cristão vá, ele deve ensinar os ensinamentos, as palavras que estão no ensinamento bíblico. Nós vamos refletir hoje, nós vamos relembrar a importância do estudo da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história. No Antigo Testamento, ele foi escrito na época da história geral, foi a época da história antiga. Em vários momentos, Deus alertou o povo de Israel sobre a importância das Escrituras. Patriarcas, reis, profetas, o livro de Salmos, todo o Antigo Testamento ensina sobre o valor das Escrituras e a bênção que é guardar essas Escrituras no coração, ter prazer na lei do Senhor, como fala o Salmo 1. Após o exílio na Babilônia, o povo de Israel passou muitos anos lá na Palestina e começou a pecar, se esquecer de Deus, se afastar de Deus. E eles então foram conquistados como disciplina para eles pelos babilônicos. Passaram 70 anos cativos. Depois os persas conquistaram a Babilônia e os persas permitiram que os judeus retornassem para a Palestina. Mas nesse período eles estavam dispersos, eles não tinham mais o templo construído por Salomão. E nesse período, nesses 70 anos e depois, eles adotaram uma prática bem importante, que foi o estudo da palavra de Deus como família, como sociedade, o estudo da palavra de Deus. E eles começaram a fazer as sinagogas, pequenos grupos de judeus espalhados pelo mundo, e estudando as Escrituras, ensinando as Escrituras, e foram estabelecidas então as sinagogas. De início nas casas dos judeus e depois locais onde eles cultuavam a Deus e que chamaram de sinagogas.
No Novo Testamento, também temos que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos muito ensinaram sobre a importância de aprender as Escrituras Sagradas. Jesus alertou sobre isso. Jesus, em João 5,39, disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor Jesus deu grande importância no seu ministério para o ensino bíblico. Durante todos os seus 3 anos e meio de ministério aqui na terra, Jesus dedicou grande parte desse tempo para ensinar e explicar as Escrituras. Posteriormente, os apóstolos também continuaram ensinando as Escrituras. E durante o livro de Atos, as cartas apostólicas, elas falam, ensinam sobre as Escrituras, falam da importância do ensino bíblico. Os apóstolos ensinaram as Escrituras para as igrejas. E podemos destacar aqui, relembrar como algo importante, os cristãos lá de Bereia. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho na Europa e ao passar na cidade de Bereia, aqueles que estavam ali, eles escutavam o apóstolo Paulo, mas eles iam confirmar nas Escrituras aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. E eles foram então ressaltados, como cristãos que estavam fazendo o correto, que é examinar as Escrituras. Depois dos apóstolos, depois do período bíblico, na história da igreja, nós temos também relatos que aqueles que conviveram com os apóstolos continuaram ensinando as Escrituras. Temos o que nós chamamos na história da igreja como os pais apostólicos ou pais da igreja. Eles valorizaram também o ensino das Escrituras. Temos Clemente, Inácio e tantos outros. E como exemplo, temos um escrito daquela época que era para os iniciantes, aqueles que estavam iniciando, aprendendo as Escrituras. Eles criaram o Didaquê, que é um pequeno livro que ensina os fundamentos da fé para aqueles que estão entrando para o cristianismo. Também outros livros foram escritos para facilitar o entendimento bíblico, como, por exemplo, Os Pastores de Hermes, e tantos outros livros. Mas o importante é que durante toda a Idade Média, após a igreja se tornar oficial do Império Romano e começar a ter um sincretismo religioso, o que aconteceu foi que a igreja se afastou das Escrituras. O povo não conhecia mais as Escrituras, e até as Escrituras estavam em latim, um idioma que eles não conheciam, que eles não sabiam falar. Mas nesse período da Idade Média, podemos destacar como importante que nos mosteiros, tanto católico como da igreja ortodoxa, a Bíblia foi preservada, foi guardada, e ela foi copiada. E a Bíblia chegou até as nossas mãos, fruto do trabalho dessas pessoas. Quando chega a Idade Moderna e Contemporânea, nós tivemos a Reforma Protestante. E as igrejas protestantes também valorizaram o estudo da Bíblia. A Igreja Luterana, a Igreja Reformada Suíça, a Igreja Presbiteriana na Escócia, e também depois, um século depois, as igrejas puritanas, os congregacionais, os quakers, os batistas, e mais tarde um pouco também o movimento da Igreja Metodista. Todos valorizaram o ensino das Escrituras.
Entretanto, como escola bíblica dominical, só foi ocorrer no sul da Inglaterra no final dos anos 1700. Um jornalista, ele não era pastor, ele não era diácono, e não foi numa igreja, ele viu crianças que estavam na rua e que acabavam cometendo delitos, e ele teve a ideia de ensinar as escrituras e criou o que nós entendemos hoje como escola bíblica dominical. Foi o jornalista anglicano Robert Wright, e ele foi que criou o modelo atual das escolas bíblicas dominicais. Esse modelo foi difundido, ele era jornalista, colocou isso no jornal, teve ampla divulgação, e por toda a Europa as igrejas passaram a adotar esse modelo de ensino das escrituras da EBD. E mais tarde, lá nos Estados Unidos, que estava iniciando ainda como um país independente, também as igrejas evangélicas ali adotaram esse modelo da escola bíblica dominical. Isso se espalhou lá na América e, graças ao estudo da Bíblia, aconteceu um grande avivamento ali nos anos 1800, ali nos Estados Unidos. Esse movimento de ensino das Escrituras também gerou um outro movimento, que foi o movimento de missões no século XIX. E muitos missionários saíram dos Estados Unidos, da Europa, para o mundo inteiro, para levar o ensino das Escrituras, a palavra de Deus, para povos não alcançados naquela época. E foi assim que a escola bíblica dominical chegou ao Brasil. Um médico escocês veio morar na cidade imperial de Petrópolis, lá no estado do Rio de Janeiro. Ele foi morar justamente entre o palácio do imperador e a catedral lá de Petrópolis. Foi na mesma avenida ali uma casa, ele alugou uma casa ali do embaixador americano, e ele, como congregacional, missionário, mas trabalhando como médico, porque ele não tinha sustento de nenhuma junta naquela época missionária, nenhuma junta missionária, ele era voluntário, e ele, como médico, tinha o seu sustento. E ele, em 1855, lá em Petrópolis, com a sua esposa Sarah Cayley, eles criaram a primeira escola bíblica dominical no Brasil. A EBD se espalhou por todas as igrejas, todos os missionários americanos, ingleses que chegaram ao Brasil, das diversas igrejas, a igreja presbiteriana, a igreja congregacional, a igreja batista. Todas as igrejas já iniciaram aqui no Brasil com a escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical tem sido uma bênção. A escola bíblica dominical foi uma bênção na minha vida. Eu já fui criado com a escola bíblica dominical e tem abençoado muitas vidas o estudo das Escrituras. Os judeus e os cristãos sempre valorizaram o estudo das Escrituras. Nesses últimos tempos, esse estudo das Escrituras foi sistematizado com a escola bíblica dominical. No currículo que nós seguimos nas igrejas batistas, nós estudamos todas as Escrituras em 7 anos. Também existem classes para as diversas idades, dando ênfase a assuntos de acordo com as idades, desde as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. É realmente uma bênção a escola bíblica dominical para todos nós. O estudo das Escrituras sagradas ao longo da história vem abençoando vidas, famílias, e a sociedade também tem sido abençoada por causa dos ensinos das Escrituras. Recentemente, uma mãe que
que não é evangélica, fez contato com a nossa professora de crianças da Igreja Batista Redenção, a irmã Catarine, e essa mãe relatou que o filho dela tinha medo de dormir à noite. Bem pequeno, ainda não aprendeu a ler, e a irmã Catarine orientou que ela fizesse o seu filho decorar um salmo. E, meus irmãos, aquele menino que não sabe ler ainda, ele decorou todo o Salmo 1. E agora, para a honra e para a glória de Deus, ele não tem mais medo de dormir. A Bíblia é uma bênção na vida de todas as pessoas. Termino com Hebreus 4:12, quando diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que bênção!